Olá, signo de Escorpião, sejam bem-vindos à Chama Sagrada Tarô. Hoje faremos para vocês a leitura referente ao mês de novembro de 2021. É um período muito bom, um período muito interessante. Nós estamos passando agora dia 31 de outubro, a comemoração de Samhain. Para quem não sabe, o Samhain nas correntes wiccanas é o período de ano novo, um período de ano novo dos wiccanos, então nós estamos aí passando pelo encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Também vamos passar nessa semana que está entrando pelo dia 2, que é um dia que nós honramos os nossos antepassados e refletimos bastante sobre seu legado. Então, são duas coisas muito legais, né? O encerramento de um ciclo, o início de um novo ciclo e esse período de reflexão sobre nossos antepassados. Vocês já sabem como funcionam as leituras aqui do canal, são leituras coletivas com muitas energias envolvidas, então caso a história não bata com a história de vocês, vocês podem sempre estar vendo os vídeos relativos ao seu signo ascendente, lua ou Vênus para ter histórias mais conectadas com a de vocês, tá bem? Sem mais, vamos à abertura das lâminas para os escorpianos, agora, novembro de 2021. Lâminas muito interessantes para vocês, escorpianos. Iniciamos a leitura com a grande sacerdotisa e ela tem aparecido relativamente bastante vezes para vocês nas últimas leituras, não é verdade? Pede para vocês o seguinte, e se ela tem aparecido tantas vezes é porque o chamado dela tem sido bastante forte, né? Nós temos aqui um chamado muito forte para a intuição, para o misticismo, para a conexão de vocês com esse lado intuitivo. Ela pede para que vocês confiem nessa sabedoria interna de vocês, pede para que vocês tenham foco, ouçam a voz interna de vocês, porque a voz interna de vocês conversa muito com vocês, fala muito sobre os caminhos que vocês devem trilhar e o caminho que vocês devem seguir. Essa voz fala muito com vocês e vocês, alguns podem não estar dando voz a ela. Dando ouvidos a ela, na verdade, né? Essa voz está falando com vocês e a intuição, ela pede para que vocês confiem e ao mesmo tempo que vocês confiem, vocês não precisam expor, não precisam falar, não precisam jogar aos ventos o que está acontecendo com vocês. Planos, ideias, materialização de sonhos. Vocês não precisam expor tudo isso. A grande sacerdotisa ela atua muito mais internamente com vocês. E esse interno é justamente fazer as coisas acontecerem sem a necessidade de expor ao mundo. Nós temos aqui em conexão com a grande sacerdotisa o 10 de espadas, que fala para vocês o seguinte: aqui há encerramentos nesse ciclo, nesse 31 de outubro, há encerramentos acontecendo, encerramentos que intuitivamente vocês já sabiam que iriam acontecer, encerramentos que intuitivamente vocês sabem que é o melhor a acontecer, só que esses encerramentos não são sem dor, na verdade, são encerramentos que causam um certo impacto a vocês, e aqui o 10 de espadas fala o seguinte: vocês estão encerrando essas situações não sem luta, vocês deram o máximo de vocês, vocês deram aquilo que estava ao alcance de vocês. Então, tem coisas que acontecem que não vão de acordo com nossos planos, mas quando a gente deu o nosso máximo, quando a gente deu o nosso sangue, quando a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, não é de maneira nenhuma considerado um fracasso. Certo? Aqui simplesmente não aconteceu aquilo que nós queríamos que acontecesse. Mas isso de forma nenhuma é um fracasso, porque vocês deram o máximo de vocês. Intuitivamente vocês já sabiam que iria culminar nesse momento. Temos a lâmina da torre. A lâmina da torre fala para vocês o seguinte: são encerramentos que estão acontecendo para tirar vocês dessa zona de conforto. São encerramentos que é para vocês saírem dessa prisão interna e se jogarem ao mundo para novas experiências. Esse encerramento ele assusta, esse encerramento ele é bastante impactante, mas de maneira nenhuma ele é desconstrutivo. A torre, ela está sendo destruída? Sim, está sendo destruída, mas é que é para vocês saírem dessa construção sem portas,
com poucas janelas, para que vocês possam estar livres à imensidão do mundo. Joguem-se nessas novas experiências, vai ser o melhor para vocês. Intuitivamente vocês sabem disso. Em conexão com a torre nós temos o 2 de pentáculos. O 2 de pentáculos fala para vocês o seguinte: é o período de atingir certos níveis de equilíbrio. Vocês saberem colocar em prática esse equilíbrio entre a sua emoção e a sua razão. Vão rolar aí muitas dúvidas. A Lemniscata, esse símbolo do infinito, traz para vocês, aliás, o 2, número 2 também, 2 de pentáculos, traz dúvidas, mas é um período muito bom para que vocês exerçam o equilíbrio do sentimento com a razão. Nós temos a lâmina da Lua. Lâmina da Lua fala para vocês aqui que é um período onde vocês vão sim passar por incertezas. A Lua, ela traz o simbolismo da noite. É um período que não é para vocês fazerem escolhas muito grandiosas. É para vocês se deixarem em período intuitivo, em período calado. A própria sacerdotisa já tinha falado isso ali no começo da leitura. Em período de introspecção, de silêncio externo, mas as vozes internas da intuição de vocês vai estar com vocês nesse período e vocês vão sentir isso muito forte. Ouçam essa voz interna, confiem na voz interna, mas é um período onde escolhas e exposições não devem ser feitas. O período da noite é quando a gente fica em silêncio, esperando que o sol volte a brilhar, para que nós possamos enxergar o caminho a ser percorrido. Temos o Pajem de Paus com a Lua. E o Pajem de Paus fala o seguinte: aqui tem bastante ansiedade para que as coisas aconteçam, ansiedade para fazer as coisas acontecerem, muita vontade de fazer as coisas acontecerem, mas em conexão com a Lua, é justamente o período onde vocês precisam controlar essas vontades, para que essas vontades não controlem vocês. Porque não é um período preciso para vocês já quererem se erguer tão rápido. Deixem essa transição acontecer naturalmente, porque algum dia o sol volta a brilhar e essa transição acontece. Tá bem? Vamos agora à abertura de uma lâmina desse segundo tarô, que vai ser um conselho para vocês dessa leitura. Temos aqui, a lâmina da felicidade. A lâmina da felicidade fala justamente o motivo de tudo isso, né? Nós estamos sempre correndo atrás desse período de felicidade, desse momento, dessa emoção, só que nós temos períodos onde alguns cortes precisam ser feitos. Porque viver a felicidade plenamente exige que nós estejamos lapidados a isso. E o que eu quero dizer com lapidados? Pessoas, situações, coisas que estejam ao redor de vocês, talvez não sejam exatamente quem deveria estar quando vocês chegarem nesse período de felicidade. Então, primeiro a gente precisa lapidar, cortar, sair, encerrar, para que a gente possa atingir esse momento. Aqui tem muita ansiedade para chegar nesse período, e ele vai chegar. A Lua sempre dá espaço para o Sol. Mas vocês primeiro precisam lapidar esse momento, reconstruir a torre de vocês de uma maneira mais assertiva. Tá bem? Isso é o que tem para vocês hoje. Espero que vocês tenham vindo no momento certo, que as pessoas certas tenham ouvido esses conselhos. E nos vemos então na próxima leitura de lâminas. Um grande abraço. Até a próxima.